Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com meu amigo, grande amigo, Bob Carlini. Tudo bem, Bob? Tudo bom, Como é que você Hudson? tá? Prazer estar com você aqui mais uma vez, conversando um pouco sobre o nosso Brasil, nosso contexto, oportunidades e mudanças pela frente. Tem muita coisa para conversar. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui, né, Bob? Vai falar um pouquinho de economia também. Mas antes disso, a gente vai falar do seguinte: o Bob está numa pegada muito de empreendedorismo, né? Sempre teve, na verdade, ele atualmente está mais forte. A gente vai falar um pouco de empreendedorismo e governança e ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Antes, porém, se apresente, meu amigo Bob. Obrigado, Hudson. Pessoal, eu, depois de uma jornada de aproximadamente 30 anos no universo de investimentos, tanto no Brasil como no ambiente internacional, eu fiz uma transição de carreira, um movimento que tem me deixado muito feliz, e há 5 meses aproximadamente eu sou CEO de uma operação que tem um nome muito incomum, mas que tem muito valor agregado para a economia brasileira, que é uma CVB, uma Corporate Venture Builder. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da nossa conversa, contudo, eu já antecipo. Economia real, inovação, empreendedorismo, governança, startups, crescimento e geração de riqueza para a sociedade. Nossa, é conversa, hein, gente? Para caber em 40 minutos não vai ser fácil. Mas qualquer coisa você vem aqui de novo. Sem problema, sem problema. Bob, vamos falar então um pouquinho aqui, a gente fala de empreendedorismo, e acho que a gente podia começar explicando o que é o CVB, né? E a gente dá esse gancho aí para o empreendedorismo. Vamos lá, Hudson. O empreendedorismo, ele é uma atividade muito solitária. Basicamente, você tem uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas que se reúne em torno de uma ideia, de um objetivo comum, e a partir daí busca construir uma empresa. Mas esse processo ele é muito tenso, ele é muito isolado, reforço isso. Por quê? Você aloca muita energia na tua operação e todo o resto fica como? Sua vida, né, mesmo? É a sua vida, é a sua vida. E aí entra no circuito a tal da CVB. O que é a CVB, pessoal? É uma operação, ela é uma empresa que seleciona esses empreendimentos e, muito importante, esses empreendedores, Interessante isso. porque não basta ter uma boa ideia, você tem que ser um empreendedor ou uma pessoa que tenha um perfil, a gente vai explorar na nossa conversa, muito diferente do que é um executivo, do que é um pesquisador, do que é um empregado normal, vamos dizer. E não tem melhor ou pior aqui, são características pessoais. E, ao selecionar essa empresa e esse empreendedor, a CVB, ela, através do seu conhecimento, através de metodologias, através de serviços compartilhados, ajuda o empreendedor a encontrar os melhores caminhos para o crescimento dele. Muitas vezes é confundido com um consultor, mas, na verdade, o papel que a CVB tem, que a Corporate Venture Builder tem, é de um sócio fundador que atua como pilar da razão. Olha como eu estou falando bonito. Olha, pilar da razão, ele vai ter que explicar. Vamos explicar. Para fazer com que um sonho se torne um negócio que gere emprego, que cresça e que possa oferecer para todos esses participantes alguns caminhos. O caminho, quero me tornar um unicórnio, quero fazer um IPO na Nasdaq. Ou
poxa, eu quero crescer, mas eu quero ter o que a gente chama de lifestyle business, ou seja, quero crescer, quero ter uma vida gostosa, mas não quero entrar numa loucurada de dominar o mundo. Tá. Ou Engraçado isso, a gente estava comentando é, antes aqui. Isso eu não sabia que ele tinha esse perfil. tem sim. Ou então, aquele empreendedor que ele é totalmente voltado para um pilar social. Então, o papel da Venture Builder é, como sócio fundador, apresentar tecnologia de gestão, planejamento, Gestão. gestão. Tá. Planejamento e gestão, a gente tem governança, nós temos desenvolvimento de pessoas, nós temos apresentação de potenciais clientes e potenciais investidores. Então, é um papel realmente de fomento a essas pessoas que mudaram a vida para construir um sonho. E esse sonho tem que se tornar realidade, tem que gerar valor econômico. Então, vamos pegar alguns ganchos que você colocou aí. O primeiro é, como é que a gente associa? Porque numa startup é uma empresa pequena, com processos ainda embrionários, muitas vezes e tal. E quando a gente pensa em governança, a gente pensa em uma coisa mais estruturada, né? Essas coisas se falam mesmo? Se falam muito bem, e a governança nas startups, Hudson, ela gera até mais valor do que você vê em empresas de grande porte consolidadas. Por favor, desenvolva. Vamos lá. Quando nós olhamos a governança nas grandes empresas consolidadas, você está olhando muito mais para uma camada de disciplina de tomada de decisão. Tá. Disciplina no sentido de quais são os ritos, quais são os rituais, quais são os papéis e responsabilidades, quais são as Muito alçadas, processual. isso, quais são as alçadas dos agentes que comandam aquela empresa. E a governança nas grandes empresas, ela acaba sendo mais associada à gestão de risco e menos associada à criação de valor. Mas aqui, pessoal, Interessante isso, hein? eu me vejo obrigado a fazer um ponto aqui, Hudson. Governança, ela também gera valor. Por quê? Ao diminuir a percepção de risco, você atrai capital mais barato. Você atrai, Boa. você atrai mais investidores. Você atrai funcionários e você atrai clientes porque você melhora o seu reputacional. Além disso, a processualização da dinâmica de gestão, ela te leva a buscar cada vez decisões estratégicas melhores. Mas, Bob, isso numa startup foi o que o Wilson perguntou para mim. Porque a startup a gente está acostumado a ver aquele camarada que chega de bermuda com um monte de coisa para fazer, não tem hora para entrar, não tem hora para sair. A ideia é o que vale. Então, a ideia é o que vale, mas o que eu costumo dizer nesse universo, quem quer vender sonho tem que trabalhar na indústria da alimentação, fabricando o doce de farinha. E por que eu coloco isso, Hudson? Porque a governança, ela é de fato um grande arcabouço que facilita todo o entendimento de quem eu sou, aonde eu estou e quais são os caminhos que eu tenho que seguir para atingir meu objetivo. Tá. Então, naturalmente, você não vai olhar para a governança de uma fintech ou de uma edtech da mesma forma que você olha para a governança de uma mineradora, de uma petroquímica, de um banco, tá? Você vai olhar o seguinte: qual é o estágio? E sim, o empreendedorismo e as startups, eles têm estágios diferentes. Ideação, por exemplo. Ideação é a tal da ideia que você falou. Tá. Mas não é só ter ideia, né? Ideação é um processo. Não. Explica aí. É um processo estruturado onde, em primeiro lugar,
nós temos que identificar uma dor real da sociedade. E essa dor nada mais é do que uma forma romântica de falar o seguinte: onde que tem uma oportunidade de mercado que não está plenamente explorada? Alguma coisa que alguém toparia pagar por isso. Exatamente. Nessa ideação, eu vou ter um processo de transpiração e de pesquisa muito grande. Não é só inspiração. Não é só inspiração, Hudson. Uma coisa que eu aprendi ainda, né, nos grandes bancos, no universo de investimentos, é que só uma pessoa ganhou dinheiro com feelings. E aqui é um trocadilho para o pessoal mais vintage, tá? O único que ganhou dinheiro com feelings foi um cantor chamado Maurice Albert, na década de 70, que ele cantava a música Feelings. Trazendo para o nosso mundo, pessoal, nós precisamos identificar efetivamente essa dor, qual é o tamanho do mercado dessa dor, quais são os potenciais consumidores dessa dor, quanto eu posso cobrar por essa dor e para quem eu vou vender essa dor. E pode ser um produto ou um serviço. Então, na ideação, eu tenho que trabalhar muita pesquisa, eu tenho que consumir muito sapato. Transpiração, mesmo, né, para falar assim, poxa, acredito que tem um case aqui. A governança desse momento, ela é uma governança muito simples. Ela é uma governança de qual é o caixa que eu tenho, quanto tempo esse caixa suporta, qual é o gatilho que eu tenho para desistir ou para continuar. Dentro desse conjunto de perguntas que eu trouxe aqui, qual é o processo de descoberta que eu vou fazer? Isso é uma governança. Tá. A partir desse momento, eu entro numa fase que é chamada de validação. Porque se eu tenho uma ideia, essa ideia ela pode ser muito bonita para o Hudson e para mim, mas eu não sei se ela vai ter valor. E aqui, pessoal, o cliente ele não compra preço, ele compra percepção de valor. Ok. Tá? E eu não estou querendo destruir nenhuma teoria micro nem macroeconômica aqui, né? Mas você vê uma mudança de padrão de consumo. Então, a gente tem que testar se essa ideação ela gera percepção de valor, porque a ideia pode ter valor, mas eu preciso descobrir qual é a forma de entrega, qual é o acesso a mercado que gera mais valor. Tá. E aqui você usa um outro nível de governança, mas vai lá, eu vi que você está se coçando. Tem um ponto aqui, que é o seguinte: a pessoa se apaixona pela ideia dela, às vezes. Então, assim, quando você fala de fazer a validação, tem uma como é o famoso viés de confirmação, Total. Né? Que é o cara, e aí talvez uma CVB entre bem aí nessa área. Total, Hudson. E é justamente nesse aspecto que eu mencionei a relevância da CVB nessa história. Porque o nosso papel, gente, nós somos investidores profissionais, onde eu tenho que analisar se o empreendedor ou se o time de empreendedor ele tem experiência, se ele já empreendeu, e aqui o principal elemento dessa história, se ele aceita orientação, se ele tem escutativa, se ele é receptivo a ressignificar o pensamento e as crenças dele. Que é o que você falou, você escolhe a empresa e escolhe o empreendedor. Então, é nessa caixinha que entra escolher o empreendedor direito. É isso. Por que isso é tão importante, Hudson? Porque a jornada toda ela é
tão, tão dura que você tem que estar muito disposto a escolhas. E são escolhas constantes. Quem se apaixona pela solução não vence nesse mercado. Vou dar um exemplo bem rudimentar aqui. Ah, por favor, seus exemplos são ótimos, né? Vamos pegar o empreendedor mais simples e que a gente vê muito na cidade de São Paulo. Aquelas bancas de café da manhã perto das estações de metrô e de ônibus. A solução é vender café e bolo de fubá. A dor existe um grupo de pessoas que tem que começar seu dia muito cedo e que não conseguem se alimentar em casa. Como que eu vou ajudar essas pessoas a iniciarem a sua jornada diária? Parece uma pergunta de Walt Disney para montar um desenho animado, mas não é. Sabe por quê, Hudson? Porque se eu tenho a preocupação de como ajudar o Hudson a começar a jornada dele, o Hudson, ele pode tomar café, ele pode tomar café com leite, ele pode tomar chá, ele pode querer variar o cardápio dele, ele pode comer doce, ele pode comer salgado. Não é só bolo de fubá e café. É isso. Ele pode ter tempo para parar na minha barraquinha, ele pode não ter tempo para parar na minha barraquinha. Então, a partir do momento que eu me coloco no seu sapato, eu vou trabalhar para atender o Hudson. Se eu estou preocupado exclusivamente em vender o café e o bolo de fubá, o que vai acontecer? Eu vou chegar às 4 da manhã, vou montar minha barraquinha, vou colocar minha garrafa térmica, vou colocar meu prato de bolo, vou cruzar meu braço e vou esperar o Hudson e comprar o café e comprar o bolo de fubá. Então, o atitudinal é muito diferente. E isso, gente, acontece ao longo de todo o ciclo de vida da construção de um empreendimento. Porque na hora que eu estou validando, Hudson, eu posso descobrir o seguinte: o Hudson, ele toma o café e o bolo de fubá, mas ele não gosta do copo plástico e ele prefere o copo de papel. Então, eu tenho que mudar meu modelo de negócio para ajustar. Não, é verdade, né? Sem contar que esse bolo de fubá pode fazer outros bolos também. Também, né? Então, através de um exemplo bem simples, né? Esse repensar é uma constante. E o repensar na validação, Hudson, ele também demanda um tipo de governança diferente. Explica um pouquinho. Ele demanda, efetivamente, um plano de teste. Mais uma vez, processo bem definido, documentado. Exatamente. E o documentado, pessoal, pode ser uma folha de sulfite, pode ser uma planilha de Excel. Não precisa ser nada de um sistema que eu vou pagar uma assinatura. Não. Vamos com o que temos. Por quê? Estou construindo, mas eu preciso ter muito claro o que eu vou testar. Eu vou testar preço? Eu vou testar produto e preço? Eu vou testar produto? Eu vou testar produto com preços diferentes? Bem. Eu vou testar produtos isolados ou ofertas ancoradas num produto? São perguntas que eu tenho que fazer, gente. Vamos pegar um outro exemplo da alimentação? Vamos almoçar. O prato feito, um clássico de São Paulo, PFão, R$ 30. O que você prefere comer? Ou o que você prefere pagar? Ou indo mais fundo, onde você vê mais valor?
R$ 30 no PF Hum. ou R$ 38 no PF, mais um suco e uma sobremesa? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Você não sabe responder e nenhum de nós precisa saber responder a zero de jogo. Mas é esse tipo de exercício que o empreendedor tem que fazer, que o startupeiro tem que fazer nesse ciclo de validação. E isso por isso que demanda uma governança. Porque senão fica tudo meio solto, né? Exato, Você tem a ideia, acha que a ideia é boa, toca para frente. exato. Então, definindo qual é o período de validação e quais são as trilhas de validação, você vai ter um momento onde você vai passar um corte, vai falar assim, ó, meu teste acabou. E aí algumas ideias ficam. Algumas ideias ficam, e é muito importante que você tenha já a resposta para o dia do fico ou o dia do não fico. Ah. O que eu quero dizer com E aí, isso? essa eu não pesquei. Vamos lá. Eu não posso partir para a validação sem saber, sem definir a zero de jogo, falando um pouco mais elegante aqui, o que invalida ou o que valida meu teste. Por exemplo, eu tenho que, a zero de jogo, definir que eu vou testar o PF de R$ 30 ou o combo PF, suco e sobremesa a 38. Eu tenho que pré-definir que eu preciso de pelo menos 500 respostas para cada um desses testes. E eu tenho que saber, quando essas 500 respostas forem obtidas, o que eu vou olhar como uma resposta. Eu vou olhar, por exemplo, o tempo que demorou para vender para vender 500 PFs a R$ 38, ou eu vou monitorar, independente do tempo, qual é a margem de lucro que ele gerou para mim. Tá. Eu não posso deixar para decidir isso na hora que eu fechar o processo, por uma razão muito simples. E você falou essa razão. É o viés da confirmação. Uma coisa que eu digo para o empreendedor, gente, talvez tenha um pouco da aridez do banco, isso, é assim, não me diga que você achou alguma coisa, porque você não perdeu nada. Você pensa, você conclui, você argumenta, você analisa, mas você não acha nada, né? Então, repara, você, mesmo no segundo passo, demanda ter todo um script, e é muito importante também, pessoal, ter o que eu chamo de grilo falante nessa história. Grilo falante? Grilo falante. Quem é o grilo falante? É um indivíduo ou um grupo de indivíduos que não tenha vínculo emocional com a ideia. Tá bom, ok. Ajuda esse distanciamento do viés de confirmação. Exatamente. Poxa, legal. Tive a ideia, fiz a lição de casa, testei, tinha múltiplas opções, digamos que eu validei 2 delas. Tá. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir para o rock and roll. E o que é esse rock and roll? É gerar minha primeira nota fiscal. É gerar minha primeira venda. E nesse momento você entra no... Difícil, né? É bem difícil. É mais difícil do que a maioria das pessoas acreditam. Tirar a primeira nota é difícil. Aí você bota a ideia no ar assim, às vezes fica o quê? 1 ano, 2 anos, sabe? Deve ter diferentes ciclos, óbvio, mas. Os ciclos são muito diferentes, depende muito do produto, do serviço, do setor econômico, mas você tem ciclos de vendas que demoram 3 meses para se realizar, você tem ciclo de vendas que demoram 9 meses para se realizar, Uma gestação. e você tem ciclos de vendas
que demoram 45, 90 dias para começar, mas a partir do momento que ganham tração, eles se tornam exponenciais. Tá. Então, realmente, você não tem uma regra de ouro. Você tem que entender qual é o perfil de cada segmento, como esse segmento está dentro do ciclo econômico e como você se encaixa nesse ciclo econômico. Tá. Porque um dos grandes ofensores nesse universo é um empreendedor acreditar que ele é a solução desejada por todos os potenciais clientes. Só que esses clientes, eles têm que pagar contas, eles têm outras prioridades de consumo, eles não te conhecem. É. É o E aí? famoso teste de pagar a conta, porque muitas vezes em alguns modelos de negócio, aliás, é uma coisa boa a gente falar também, né? Em muitos modelos de negócio é gratuito, né? Enquanto é gratuito, todo mundo, beleza, quando vê, agora tem que pagar. Opa! E isso, Hudson, é uma armadilha. Nessa terceira fase, alguns chamam de tração, outros chamam de crescimento, enfim, mas é uma fase de transição muito importante, porque a expressão que eu uso é a seguinte: as duas primeiras fases, ideação e validação, ainda que tenha muita transpiração, são fases de um ciclo mental, de um Ok. ciclo porteira para dentro. Quando você vai para tração ou crescimento, você vai para um modelo que é um modelo de musculatura, é um modelo físico, é um modelo de intensidade, de energia alocada. Nossa, cheguei a ficar cansado. Pois é, porque cansa, porque efetivamente cansa, né? Onde você tem que se mostrar, se fazer percebido e reconhecido em termos de valor. E uma armadilha muito grande que tem é: eu vou ganhar mercado cobrando pouco. Hudson, pessoal, fala uma coisa para vocês, tá? Não olhem para o mundo do empreendedorismo, nem para o universo das startups, como um mundo de glamour, porque ele não é um mundo de glamour. Não sei se tem uma ideia, trabalho para viver um Zuckerberg, não? É um mundo de muito trabalho, onde você precisa pagar as contas. Quando você vai para uma estratégia, existem pelo menos 4 estratégias de direcionamento comercial. Quando você vai para uma estratégia de lançamento de produto, em geral, você usa uma estratégia que a gente chama de penetração. O que é essa estratégia de penetração? Estamos na terceira fase, Isso. tá? Musculatura, tração, crescimento. Na penetração, você cobra o mínimo possível, Pode ser até zero. pode ser até zero. Para quê? Para conseguir uma massa de usuários e conhecedores do seu produto ou serviço. Se ele for bem elaborado e se a tua tese estiver correta, ele vai se tornar um multiplicador do produto. Ele vai se tornar um usuário e ele vai se tornar um multiplicador. Muito bem. Se você continuar nessa política de preço agressivo, eventualmente zero, eu lamento te informar. O teu fim está na próxima esquina. Por quê? Ok. Porque a única maneira de você vencer nesse jogo, pessoal, é se diferenciando. E se diferenciar por valor percebido. E isso vem Agora dá para fechou o valor percebido. E você consegue esse valor percebido através de um processo constante de inovação, onde você tem, e aqui eu vou usar uma teoria muito rápida para fazer a ponte,
você tem que usar o princípio da ambidestria. Porra, Bob, mas isso tudo é uma startup, é um empreendimento? Ambidestria? Intuitivamente, sim, Udo. E o que é essa ambidestria? Você tem que rodar o seu produto ou seu serviço com muita qualidade para manter aquela base fiel. Mas você tem que construir o seu próximo passo enquanto você roda aquela base. Tá bom. A ambidestria é o hoje com o futuro, nesse caso. Naturalmente, você está falando de governança. Porque aí você começa a falar quais são os indicadores que eu tenho que monitorar, qual é o nível de investimento que eu vou precisar. Esse investimento vai ser com o melhor dinheiro, que é o dinheiro do cliente, ou seja, capital da própria empresa. As receitas, né? As receitas, né? Ou eu vou abrir equity, vou contratar dívida, e contratar dívida com uma Selic no patamar que a gente tem no Brasil é um obstáculo importante para o sucesso, né? Vou obter recursos, seja o melhor dinheiro que a minha receita gerada, seja através de terceiros. Eu vou usar esse dinheiro aonde? Eu vou usar em marketing, eu vou usar em infraestrutura, eu vou usar em pessoas. Então, repara, o seu processo de tomada de decisão, ele vai se tornando mais complexo. Quando você compara com o momento inicial, sobrevivo por 6 meses fazendo uma pesquisa, você está praticamente falando de um mundo completamente desconhecido agora, né? E aqui, como você está discutindo aspectos relacionados à capital e também está debatendo a perenidade do negócio, a governança ela ganha um papel extremamente relevante. Por quê? Imagina que você é um doador de capital, seja um banco, seja um investidor profissional. Você é um doador de capital, seja capital financeiro, seja capital econômico. Onde você sente mais conforto? Duas pessoas numa garagem ou duas pessoas, uma garagem e nessa garagem um roteiro de como a empresa sobrevive sem as duas pessoas. Ok. Porque, na verdade, você já entrou efetivamente num negócio. Para falar bonito, né? Bacana falar bonito. Você tem um business agora. E como esse business, ele sobrevive sem você. Como é que é? Sucessão. Você tem um plano de contingência, não? Plano de continuidade de negócio. Plano de continuidade de negócios, mas nesse estágio, Hudson, a continuidade principal vamos supor que o Hudson recebeu um aporte de R$ 1,5 milhão. E, gente, R$ 1,5 milhão para uma startup é dinheiro que vocês não têm ideia. É tanto assim? É. Ela recebeu R$ 1,5 milhão. Se ela não sabe o que fazer com esse dinheiro, como diz a música do Paulinho da Viola, vendaval. Você perdeu uma janela de mercado porque você captou o dinheiro, não usou ele adequadamente e você queimou a tua reputação. Nunca mais. Então, primeiro ponto, eu preciso ter muito claro o que eu vou fazer com esse aporte. E se eu sou o doador de capital, eu preciso ter a tranquilidade que o Hudson não vai ficar deslumbrado, usando o mesmo exemplo que você trouxe. Vai meter uma bermuda, vai pegar um skate,
vai largar tudo e vai me deixar com 10% de equity numa operação que ninguém sabe como tocar. Então, a governança, ela traz aqui um componente de geração de valor que é muito importante. E ele é muito importante, Hudson e pessoal, porque ele me diz o seguinte: eu não estou investindo numa ideia. Eu estou investindo em algo que vai se tornar um fluxo de caixa futuro. Recorrente. Recorrente. Olha só. Não, e aí você colocou um ponto que, olhando aqui, acho até que o episódio aqui vai ter um nome tipo roadmap do empreendedorismo, uma Você que coisa manda, assim, né? você que manda. Porque você colocou, traçou bem um plano que vem desde da ideação, passando para a validação, até criar a musculatura e tal. E em todas as etapas você pontuou a questão da governança. O que, assim, tirou um pouco daquela questão do romantismo do empreendedor. Dentro de, não que não tenha, não que não seja zero, tá? Mas Mas tem. tirou aquela história assim de que é um negócio do garoto do skate que não foi embora, mas teve a ideia, ficou fazendo, passou madrugadas trabalhando. Não é isso, legal, mas não é suficiente. Não é só isso. Não é só. Não, de fato, não é só isso, Hudson. Porque eu volto ao ponto que esse ambiente ele é muito, muito, muito solitário para o empreendedor. Porque o empreendedor, ele nessa dinâmica, ele cada vez mais ele é dragado, ele é puxado para a operação. E ele acaba sendo um imã, praticamente tudo bate nele, tudo bate É nele. o cara da ideia, né? É o fundador, o cara que teve a É, ideia. e aí o fundador tem que receber uma atenção muito especial no que se refere à vaidade dele. Olha, bom ponto esse. Por quê? Você tem todo o mérito de ter identificado uma dor, você tem todo o mérito de ter feito uma baita de uma lição de casa. Cara, eu te respeito muito porque você largou a tua vida para construir essa operação. Mas você não é a bala que matou Kennedy. Você não sabe tudo e você não conhece todos os caminhos. E aí entra o ponto da teimosia que você colocou no nosso almoço. Tem o ponto da teimosia. Então, quando você, voltando para o ponto da Corporate Venture Builder, atua nesse mercado, você tem que puxar pelo crescimento do negócio, sim, mas em determinado momento dessa jornada, você tem que chamar esse empreendedor para uma conversa, olhos nos olhos, e mais uma vez, lembrando a música, né, do passado, deixa eu ver o que você quer. Porque nessa hora, eu tenho que chegar para você e falar assim, amigo, você está num ponto que se você não criar uma camada gerencial, a tua empresa morre. Se a tua empresa morre, tudo que você fez, que tem um mérito tremendo, vai para o ralo. E todo o investimento que eu coloquei vai para o ralo junto. Opa! Então, vamos ter uma conversa aqui? Como é que você começa a sair do dia a dia da operação e como que você aceita que profissionais experimentados, que não tiveram a mesma ideia, mas que têm uma jornada longa nesse território que você está trilhando, tem para te dizer. Então, legal, você acha que é bacana, por exemplo, vender seguro auto? O que que você conhece do mercado de seguro automotivo? Posso colocar do teu lado um mentor, um advisor, um conselheiro, depende da tua maturidade, que tem experiência nesse setor e vai falar o seguinte, amiguinho,
O teu próximo passo é acessar esse patamar de mercado. A arena nesse patamar de mercado é um jogo bruto, que você ainda não jogou. E que se você for da forma que você propõe, você vai tomar 2 tapas na cara e vai sair do game. Então, como é que nós vamos ajustar a tua mentalidade? Como é que nós vamos ajustar o teu plano de negócios? Como é que nós vamos construir alianças, te afastando do dia a dia da operação e interagindo, por exemplo, com players estratégicos. Ou seja, uma questão do ecossistema, toda uma questão de apresentar um ecossistema também para o cara. É um ecossistema, porque a partir do momento que o grau de complexidade da tua operação aumenta, e não estou falando de nada da NASA, não, tá, gente? Estamos falando aqui de tirar a primeira nota e várias notas fiscais recorrentes, tá? Quem vai me apresentar para potenciais clientes relevantes, que vão me garantir um fluxo de caixa relativamente estável? Quem vai me ajudar a debater ideias relacionadas a tendências ou regulamentações que afetam o meu mercado? Quem vai me ajudar a entender a reforma tributária? Oh, Como é que eu converso com fundo de private equity ou com fundo de venture capital que investe não na empresa nascente, mas na empresa que já está na trajetória de crescimento? Eu não conheço esse pessoal, eu não sei falar com esse pessoal. Esse é o empreendedor. E aí que entra o ecossistema, Hudson. Porque no ecossistema, você tem pares interagindo. Então, independente se eu sou o CEO de uma venture builder de early stage ou não, fato é que dentro da minha jornada profissional, eu estou habilitado a conversar com qualquer banco e com qualquer investidor profissional do mundo. E isso não é vaidade, tá, gente? Isso é histórico profissional mesmo. sim, mas é o que você tem para vender, entre outras coisas. Exato. Da mesma forma que o fato de estar ligado a uma corporate, a uma empresa que é acionista dessa corporate venture builder, ela me dá acesso a expertises que vão contribuir com a startup, por exemplo, no processo de validação. Sim, imagino que sim. Que vão, por exemplo, ajudar a uma revisão da tua governança financeira, que vão ter crilos falantes para te oferecer, para cada um dos estágios. Dá para falar que uma andorinha sozinha não faz verão? Com certeza. Mais ou menos por aí? Com certeza, Hudson, porque... E mais uma vez, tá, gente? O cheque de 1,5 milhão de reais para uma startup é muito dinheiro. Mas vocês acham que uma startup que está pedindo um cheque de 1 milhão de reais, ela está com um porte para superar a arrebentação do mar? Não. Hudson, uma empresa que vai buscar um cheque desses, ela está valendo uns 15 milhões de reais. Na física, é dinheiro para burro. Agora, para o mercado de empresas, não é. Ela ainda não se consolidou. Talvez o dinheiro entre antes da hora até. Às vezes entra antes da hora. E é muito interessante, pegando o aspecto vaidade, pegando o aspecto conhecimento, pegando o aspecto ecossistema. Bob, o que eu preciso para decolar é um cheque de 1,5 milhão de reais. Não é isso. Não, mas eu tenho certeza que é. Você tem certeza que é? Tá bom.
Então, eu vou te levar para conversar com um investidor que aloca capital, que é doador de capital para a fase que você acredita que você está. Beleza? Beleza. Você leva a startup, você leva o empreendedor para conversar com essa estrutura de venture capital. E um dos momentos mais emblemáticos dessa conversa, e acontece uma, duas, três, quatro, cinco, N vezes, tá, Hudson? É o fundo mais musculoso diz o seguinte: Hudson, você fez uma lição de casa fantástica. Você está numa rota de crescimento muito boa. Só que, se eu colocar dinheiro agora na tua operação, eu te mato. Porque eu sou muito grande para você. Então, faz o seguinte: você está valendo uns 15 milhões? Eu vou ficar te observando, e quando você estiver valendo 80 milhões, a gente conversa. Mas, Bob, como é que eu faço isso? Como é que você faz? Você vai continuar trabalhando e vencendo os obstáculos de uma forma inteligente. Porque o processo de inovação e o processo de crescimento dentro do empreendedorismo, dentro de uma startup, ele não é um processo de disciplina. Ele é um processo de obsessão. Olha, Bob, explica aí para a gente terminar, porque eu estou vendo que nós aqui vai deixar essa conversa não termina hoje. O que é obsessão, Hudson e pessoal? Eu tenho que sempre me reinventar. Eu tenho que sempre me reconstruir. Eu caminho até determinado ponto e eu me vejo obrigado a me destruir para me reconstruir. Cada uma dessas etapas, ela demanda disciplina. Porém, a transição de uma etapa para outra, ela só acontece se você tiver a obsessão que a dor que você identificou, ela é real, que você pode gerar valor agregado e que você pode se diferenciar em relação aos seus competidores. Uau, rapaz, Caso foi contrário, bonito isso, hein? caso contrário, se você não tem essa obsessão, e é uma reconstrução diária de fato. Nossa, Tá? Bob, ficou bonito que tinha ouvido esse ângulo, hein? É, Tá vendo? foi na fala aqui, não foi algo pré-programado, não, mas é um universo, gente, onde você junta paixão, você junta estudo, você junta racionalismo, você insere isso num contexto microeconômico, num contexto macroeconômico, que demanda a integração total do mercado de capitais dentro de um país. Olha só, Bob, a gente tem a segunda conversa que a gente tem que marcar agora para falar de startups, inovação, empreendedorismo e mercado de capitais. Você que manda, você que manda. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou hoje aqui, mas vai ter uma segunda conversa, hein? Bob, conversa ótima, adorei. Obrigado, espero que os nossos colegas também gostem. E estamos sempre à disposição, Hudson. Eu acho que tem aqui um tema que ele faz todo sentido para um país como o nosso, um país em desenvolvimento, para um público como o nosso, né, um público que atua em mercado de capitais, que tem um candor muito grande pelo empreendedorismo também, e podendo compartilhar com a experiência é o que mais importa para mim. Tá certo, meu caro. Obrigado, Bob. Obrigado, eu que agradeço. Ótima conversa. Gente, mais um episódio com Bob Carlini, hoje falando sobre empreendedorismo, governança, empreendedorismo, uma conversa super rica. Valeu, Bob. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Até mais.